Bem-vindo ao Luangwa selvagem, o último refúgio de vida na savana africana. O sol escaldante castiga a terra vermelha do vale do Luangwa. A poeira dança no ar quente. O silêncio está carregado de tensão. Aqui, onde o rio serpenteia, entre planícies áridas e florestas de Mopane, a vida segue sem concessões. Cada gota de água vale ouro, cada sombra significa sobrevivência. Este é o Parque Nacional South Luangwa. 60.000 quilômetros quadrados de savana africana autêntica. Um teatro onde predador e presa encenam o drama mais antigo do mundo. Não há roteiro, não há garantias, apenas instinto, força e a sabedoria ancestral que separa os vivos dos esquecidos. A estação seca chegou. Os animais se concentram ao redor das últimas poças de água. É quando as histórias mais intensas se revelam. Antes de começar nossa jornada, dê um like, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está nos assistindo. A floresta de Mopane vibra com passos pesados que ecoam pela savana ressecada, elefantes africanos. Seis toneladas de massa muscular e 4 metros de altura cruzam o Luangwa com a autoridade de quem moldou esse território por gerações. As criaturas terrestres mais grandes do continente caminham em formação precisa, lideradas pela sabedoria ancestral de uma matriarca experiente. A tromba se ergue e testa o ar. 40.000 músculos coordenados em uma única estrutura. Cada elefante possui sua própria personalidade, laços familiares que perduram por décadas em uma hierarquia social complexa. As fêmeas experientes lideram as decisões cruciais. Os machos adultos protegem as bordas do grupo. As orelhas se agitam constantemente como ventiladores naturais, enviando sangue quente para longe dos órgãos vitais, adaptação essencial para sobreviver sob o sol inclemente africano. Durante a seca implacável, os elefantes se transformam em verdadeiros engenheiros do ecossistema. Escavam poços com precisão, quebram galhos secos para alcançar a água armazenada nos troncos e abrem trilhas que outras espécies seguirão por gerações inteiras. Sua memória é lendária. Lembram de lugares de água visitados uma única vez há décadas. A comunicação ocorre em múltiplas frequências simultâneas. Sons audíveis coordenam movimentos próximos, enquanto sons muito graves transmitem mensagens de longa distância através de vibrações que viajam pelo solo até suas patas sensíveis. Os filhotes aprendem cada detalhe observando os adultos, como descascar cascas nutritivas, onde encontrar sombra nas horas críticas do dia. A educação nunca para nesta universidade natural da sobrevivência, mas os elefantes compartilham as fontes de água cada vez mais escassas com outros gigantes africanos. Nas poças rasas que restam do rio Luangwa, formas massivas repousam, semi-submersas em aparente tranquilidade. Hipopótamos.
4 toneladas de músculos compactos, cuja aparência pacífica engana completamente os desprevenidos. Durante as horas mais quentes do dia, apenas o nariz, olhos e orelhas emergem. Posicionamento estratégico que permite respirar e observar sem exposição desnecessária aos raios solares que podem ser fatais para sua pele sensível. O corpo secreta uma substância avermelhada que funciona como protetor solar natural. É antibacteriana, repele insetos, uma verdadeira farmácia biológica que mantém a saúde da pele durante longas horas de imersão. Herbívoros estritamente noturnos. Ao anoitecer, abandona a segurança aquática e seguem trilhas precisas através da savana, pastando durante 8 horas contínuas, enquanto consome até 40 kg de vegetação por noite. Suas mandíbulas se abrem em ângulos impossíveis. 150 graus de abertura revelam caninos de meio metro que funcionam como lâminas curvas, não para se alimentar, mas para defender territórios aquáticos com violência extrema. Os machos disputam posições estratégicas na água com confrontos que deixam cicatrizes profundas nos veteranos. Sua velocidade surpreendente em terra, 48 km por hora de massa e agilidade combinadas, fazem do hipopótamo um dos animais mais perigosos da África. A mesma água que sustenta esses gigantes pacíficos abriga predadores ainda mais antigos, répteis que existem praticamente sem mudanças há milhões de anos. Especialistas absolutos e emboscadas fatais, os crocodilos do Nilo permanecem imóveis como troncos flutuantes. Olhos e nariz emergem apenas milímetros acima da superfície. No coração do Luangwa, o crocodilo do Nilo não é apenas um caçador, ele é um sobrevivente de extremos. Quando a seca avança e o rio se reduz, a poças escuras, esses gigantes enterram parte do corpo na lama, conservando energia, esperando semanas inteiras sem se alimentar. Para muitos animais, o calor é uma sentença de morte. Para o crocodilo, é estratégia. Regula sua própria temperatura com precisão, alternando entre o sol escaldante e a água fria. Boca aberta, imóvel na margem, parece apenas uma ameaça, mas na realidade é seu sistema natural de refrigeração. Com cada estação de cheia, o cenário se transforma, as águas transbordam, arrastando cardumes inteiros de peixes para áreas inundadas. E quando o crocodilo mostra outro lado de sua vida, não o predador paciente, mas o oportunista que se alimenta em abundância, engordando para resistir à próxima seca. Milhões de anos o moldaram como guardião do Luangwa, um reptil que testemunhou a ascensão e a queda de espécies e que continua imóvel, desafiando o tempo. O crocodilo é mais que um predador. É a lembrança viva de que a vida nas savanas sempre esteve ligada ao rio. Nas planícies abertas, onde a cobertura é escassa, a sobrevivência exige velocidade extrema. Os guepardos, os velocistas supremos da África, cruzam o Luangwa em rajadas que desafiam os limites da física animal. 90 km por hora alcançados em uma explosão de 3 segundos. Cada linha do corpo foi esculpida para a velocidade. Patas longas e musculosas. Coluna vertebral que funciona como mola.
Garras que proporcionam tração perfeita em qualquer terreno. Anatomia dedicada exclusivamente à captura de presas em corridas letais. Durante a caça, o guepardo ferrequenda alvos com precisão, observa manadas inteiras, identificando jovens inexperientes, animais feridos ou momentaneamente distraídos. A aproximação é arte pura. Usa elevações naturais e vegetação dispersa para encurtar a distância fatal. O disparo final ocorre quando tudo se alinha perfeitamente. Os músculos explodem em sequência coordenada, enquanto a distância desaparece em segundos. As garras traseiras se cravam no solo para dar estabilidade, enquanto as dianteiras derrubam o alvo em pleno movimento. Mas o sucesso em suas caçadas traz seus próprios perigos. O guepardo deve comer rapidamente antes que outros predadores detectem sua conquista. No Luangwa, a competição é questão de vida ou morte. As hienas emergem atraídas pelo cheiro de sangue fresco. Grupos de abutres circulam nas alturas, esperando sua oportunidade para se alimentar. Cada movimento está calculado para evitar o confronto direto. O guepardo sabe que sua construção corporal esguia, não suporta batalhas prolongadas contra adversários mais robustos, por isso se alimenta com velocidade frenética, devorando os pedaços mais nutritivos antes de abandonar o resto da carcaça. Mas os verdadeiros rivais chegam em matilha silenciosa. Os cães selvagens africanos se aproximam em formação coordenada, predadores que combinam a velocidade do guepardo com a cooperação social mais sofisticada da savana. Enquanto o guepardo solitário tenta proteger sua presa, os dicaões avaliam cada movimento. Eles não atacam individualmente, não dependem apenas da força bruta, operam como uma mente distribuída em múltiplos corpos. O confronto raramente ocorre. O guepardo, exausto pela corrida mortal e superado numericamente, abandona sua comida. Os cães selvagens assumem o controle sem violência desnecessária, demonstração de eficiência predatória baseada em inteligência social. Esses caçadores em matilha representam uma das sociedades mais organizadas da África selvagem. Durante períodos de seca intensa, os licaões demonstram uma adaptabilidade territorial impressionante. Expandem as áreas de caça para compensar a dispersão das presas, chegando a percorrer até 60 quilômetros em uma única expedição através dos terrenos áridos do Luangwa. A longevidade desses grupos sociais depende de fatores ambientais específicos. As matilhas estabelecidas podem manter territórios por décadas quando os recursos hídricos permanecem estáveis. Os cães selvagens operam com precisão militar que impressiona até os pesquisadores mais experientes. Cada matilha funciona como uma unidade de elite, onde hierarquia, comunicação e estratégia se combinam em uma máquina de caça quase perfeita. De 15 a 20 indivíduos se movem através da savana em formação fluida. O macho alfa e a fêmea beta lideram as decisões cruciais, mas cada membro contribui ativamente para o sucesso coletivo. A caçada começa quando os exploradores inspecionam a área, enquanto o resto da matilha espera em posição de guarda.
quando localizam uma manada de impalas, a estratégia se desenvolve como uma operação bem ensaiada. Diferente dos felinos que dependem de emboscadas, os licaões preferem perseguições prolongadas. Sua resistência é lendária. Pode manter velocidades de 50 km por hora durante dezenas de minutos, sem fadiga significativa. O ataque ocorre em ondas coordenadas. Alguns membros em pura manada, em uma direção específica, enquanto os outros se posicionam estrategicamente para interceptar animais em fuga. A presa fezeccionada, geralmente um indivíduo jovem ou ferido, é isolada do grupo principal. A perseguição se transforma em uma demonstração de resistência versus velocidade explosiva. O impala dispara em rajadas desesperadas, mas os licaões se revezam na liderança da perseguição, permitindo que alguns membros ocupem energia, enquanto outros mantêm uma pressão constante. Mas o mais impressionante ocorre após a captura. Enquanto outros predadores lutam violentamente por cada pedaço de carne, os licaões demonstram uma cooperação extraordinária durante a alimentação. Os caçadores que participaram ativamente do ataque comem primeiro, as fêmeas lactantes e filhotes recebem prioridade absoluta. Essa solidariedade se estende ao cuidado dos filhotes. Toda a matilha participa da proteção e educação dos jovens. Os machos adultos, que em outras espécies competiriam agressivamente, aqui assumem papéis de cuidadores dedicados, enquanto as fêmeas dominantes saem para caçar. Durante a época reprodutiva, apenas o casal alfa se reproduz. Outros membros suprimem seus instintos reprodutivos em favor da estabilidade grupal, sacrifício pessoal, que beneficia toda a comunidade. Os filhotes nascem em tocas subterrâneas cuidadosamente seleccionadas. Antigas tocas de porcos formigueiros são ampliadas e modificadas para criar creches seguras, onde os pequenos permanecem protegidos durante os primeiros meses críticos de vida. Mas nem toda a savana acolhe esses predadores sociais em matilha. Nas áreas abertas, onde as planícies se estendem até o horizonte, outros caçadores reinam com uma estratégia completamente diferente. Os leões emergem ao entardecer como soberanos incontestáveis do Luangwa. Esses felinos não dependem da resistência extrema dos licaões, mas de algo ainda mais poderoso, força bruta combinada com inteligência social devastadora. A manada se organiza em uma hierarquia complexa, onde cada membro conhece exatamente seu lugar e função. As fêmeas experientes lideram as estratégias de caça mais elaboradas da savana africana. Matriarcas com décadas de experiência coordenam ataques que envolvem múltiplas leoas em formações táticas precisas. Enquanto algumas cercam a presa pelos flancos, outras esperam em posições estratégicas para interceptar tentativas de fuga. A comunicação ocorre através de olhares, movimentos corporais sutis e rugidos específicos que transmitem mensagens diferentes. Cada caçada é uma sinfonia mortal, onde o momento exato e a coordenação determinam o sucesso ou o fracasso. Os machos adultos assumem papéis diferentes, mas igualmente cruciais para a sobrevivência do grupo. Suas uvas imponentes não são apenas ornamento, indicam idade, saúde e status dentro da coalizão masculina. Os territórios podem se estender por centenas de quilômetros quadrados, áreas que devem ser patrulhadas constantemente contra invasões.
rugido de um leão adulto ecoa até 8 quilômetros através da savana, servindo como advertência territorial e chamada para localização entre membros da manada. Durante confrontos diretos, a força bruta de um macho pode ser decisiva, mas raramente lutam sozinhos. As disputas territoriais representam alguns dos confrontos mais violentos da natureza africana. Colisões rivais de machos jovens desafiam constantemente os dominantes estabelecidos, forçando batalhas que podem durar horas e resultar em feridas graves ou morte. Quando novos machos conquistam um território, frequentemente matam filhotes existentes para obrigar as fêmeas a entrar no seu reprodutivo mais rapidamente. As cicatrizes profundas nos rostos e corpos dos veteranos contam histórias de batalhas sangrentas travadas pela supremacia. As leoas compartilham cuidados parentais de forma extraordinária. Qualquer fêmea pode amamentar qualquer filhote do grupo, garantindo nutrição adequada, mesmo se a mãe biológica morrer durante caçadas perigosas. Os machos jovens permanecem na manada até aproximadamente os 3 anos, quando são expulsos e devem formar suas próprias coalizões para conquistar territórios. O sol se põe sobre o vale do Luangwa, tingindo a savana de dourado e vermelho. As sombras se alongam enquanto os sons do dia cedem à sinfonia noturna da África selvagem. Os grilos começam seu coro incessante. As hienas vocalizam ao longe. E o rugido distante de um leão ecoa através das planícies como lembrete de que a vida aqui nunca dorme completamente. Cada espécie que presenciamos desenvolve estratégias únicas para prosperar neste ambiente desafiador. Os elefantes moldaram paisagens inteiras com sua força ancestral. Os hipopótamos dominaram as águas escassas com paciência mortal. Os crocodilos aperfeiçoaram a arte da emboscada ao longo de milhões de anos. O Luangwa permanece como um dos últimos refúgios onde essas histórias antigas ainda se desenrolam sem interferência humana significativa. Aqui predador e presa mantém o equilíbrio delicado que sustenta toda a cadeia da vida. Cada nascimento, cada morte, cada caçada bem-sucedida ou falha contribui para a continuidade deste teatro natural que existe há milênios. A noite africana desperta com energia renovada. Novos dramas começaram antes do amanhecer. Novas batalhas serão travadas. Novas alianças serão forjadas. O cheiro eterno da savana continua implacável e belo, nos lembrando que somos apenas observadores privilegiados desta sinfonia selvagem que define a essência pura da vida. Se esta jornada pelos territórios selvagens do Luangwa te comoveu, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas expedições. Compartilhe nos comentários qual momento mais te impressionou e de onde você está nos assistindo. Até a próxima viagem.